Pessoal, então aqui para o nosso lugar de chá, eu já deixei adiantado aqui, mas eu vou explicar para vocês aqui certinho. A primeira parte, a gente vai cortar 2 vezes no tecido, tá? Se você quiser usar tecido composê, eu vou usar dos 2 tecidos iguais, frente e verso, tá? Então, eu cortei aqui a medida de 23 centímetros de altura por 39 de comprimento, que eu achei que esse tamanho é um tamanho legal. Se você quiser diminuir ou aumentar, fica a teu gosto. Então, eu cortei 2 vezes no tecido, 23 centímetros de altura, 39 aqui a minha largura, certo? E cortei também na manta, 2 vezes no tecido, 1 vez na manta. Manta R1, aquela manta que tem cola na parte de cima. O que eu fiz? Fui lá na tábua de passar, coloquei a manta com a cola virada para cima, coloquei o meu tecido, avesso do tecido, em cima da cola da manta. Antes de eu colocar o meu tecido, eu borrifei bastante água aqui na minha manta, borrifei bastante água nela toda, coloquei o tecido e vim passando com ferro para aderir aqui o meu tecido na minha manta, certo? Certo. Se você quiser deixar assim, não fazer nenhuma costura, fica do teu gosto. Porém, aqui eu vou fazer algumas costuras para dar um charminho na peça e ficar aqui mais fixo o meu tecido na minha manta, tá? Então, aqui, ó, recordando, manta R1, sem cola para baixo, cola para cima, borrifei água, coloquei o tecido, passei com ferro, tá? Direito do tecido para cima, avesso do tecido aqui na manta, para ficar aqui grudadinho, tá? Eu já deixei riscado aqui. O que eu fiz? Eu peguei a minha caneta fantasminha, como eu vou fazer algumas costuras aqui, eu peguei a minha caneta fantasminha, alinhei aqui a minha régua de um canto no outro e passei aqui a minha caneta fantasminha, aquela caneta que apaga com ferro. Vamos fazer agora uma costura em cima dessa linha. Se você quiser fazer várias linhas aqui com a tua régua e a caneta fantasminha, tudo bem. Eu uso a fita crepe. O que eu faço aqui? Como eu já fiz essa linha, vamos aqui na máquina de costura e vamos passar uma costurinha em cima dessa linha que a gente traçou. Certo? Pronto. O que eu faço? Pego a minha fita crepe e vou alinhar com a costura que eu acabei de fazer. Colo aqui a minha fitinha. Aí agora simples, é só a gente usando agora esse alinhamento aqui da fita crepe para ir passando as costurinhas. Eu alinho aqui o meu calcador, coloco o meu calcador aqui alinhadinho e vou passando costuras, descolo a fita, colo de novo e vou passando as costuras, assim. Pronto, passei todas as costuras com a ajuda da fita crepe. Fui lá no ferro, passei para tirar a marcação da caneta fantasminha e cortei toda a sobra de manta que tinha em volta. Ficou assim, bem certinha a minha peça. Agora a gente vai reservar essa parte e vamos fazer agora o bolsinho porta-chá, que é onde a gente vai colocar o sachê do nosso chá, que vai ficar aqui no cantinho do nosso lugar de chá.
pro bolsinho, eu cortei aqui num tecido composê, mas se você quiser, pode usar o mesmo tecido no trabalho todo. Eu cortei um quadrado de 20 por 20. O que eu fiz aqui? Cortei 2 vezes no tecido, 20 por 20, e uma vez na manta R1 também. Coloco a manta, posiciono o primeiro tecido em cima dela, avesso do tecido com a cola da manta. Pego outro pedaço de tecido, posiciono em cima, direito do tecido com direito, direito com direito. Posiciono, alfineto bem. Alfineto bem alfinetado. Pego a minha régua e a caneta fantasminha e faço um risco de um canto no outro. Para que esse risco? Nós vamos agora na máquina de costura, vamos posicionar o calcador alinhado aqui com essa marcação da fantasminha, bem alinhadinho, encostadinho no pé do calcador. E vamos começar a fazer uma costura daqui até aqui. E outra também daqui até aqui. Não é em cima do risco, é alinhando o pezinho da máquina, calcador, e passando a costurinha de um pé de máquina em cada lado desse risco, assim. Pronto, passei aqui a minha costurinha, uma de cada lado do meu risco. Ó, assim, tá vendo? Por que eu fiz isso aqui? Agora a gente vai pegar a tesoura e vai cortar em cima do risco da caneta fantasminha. Vai ficar 2 peças, que como eu tô fazendo mais de um lugar americano, então eu vou aproveitar. Mas você pode fazer para uma peça só. Ficou 2 partes, tirei o alfinete, aí eu vou abrir aqui, vou vincar bem, vou lá no ferro, vou ajeitar para colocar essa parte bem pra cá, puxando bem aqui, ó, para não ficar aparecendo isso pro lado de cima depois. Vou ajeitar bem, bem, e vou lá no ferro, passo, acerto. E depois eu vou virar assim e vou passar uma costura de um pé de máquina aqui para ficar rebatidinho e preso esse nosso bolsinho. Fica assim, tá? Fui lá, passei com ferro, ajeitei bem essa parte aqui pra dentro e passei a minha costurinha de um pé de máquina. Próximo passo, agora a gente vai fazer nosso babadinho. Eu cortei aqui uma faixa de tecido bem maior, porque eu vou fazer várias peças, tá? Então, mesmo que ficou aqui bem grandinho, vai me sobrar para as próximas peças que eu vou montar. O que eu vou fazer aqui? Vou lá na máquina e vou fazer uma bainha em um dos lados aqui da minha faixinha. Qual que é a medida dessa faixa? 10 centímetros aqui de altura, tá? O comprimento eu cortei aqui 1,5 m, porque eu vou usar para mais peças. Então, em uma das bainhas, eu vou virar assim, avesso para cima, e vou fazer uma bainha. Dobro uma vez, dobro outra, e passo uma costurinha na beiradinha. Vou fazer isso na minha faixa inteirinha.
Aqui, nessa parte de cima que não tem a bainha, eu vou fazer aquela costurinha para eu franzir. Você pode fazer de duas formas, ou com o calcador de franzir, que eu vou trocar aqui, vou usar o calcador que faz franzido, ou você vai na tua máquina, regula o ponto para ficar na medida de 5, ponto número 5, para ficar aquela costura bem larga. Você passa uma costura de fora a fora na tua faixa, depois você pega, tem a linha de cima, tem a linha de baixo, você separa, pega uma das duas, segura na linha e vem puxando o teu tecido e vai franzindo. Aí você distribui bem o franzido na peça para não ficar mais em um lugar, menos em outro, tá? Eu vou franzir o meu e já volto aqui para mostrar. E a bainha embaixo. Pronto, gente, franzi o meu tecido, tá? Bainha na parte de baixo, franzido na parte de cima. E já fiz as bainhas nas duas pontinhas aqui, de uma forma que a hora que eu for posicionar aqui na primeira peça, aquela primeira peça que a gente fez, fique menor. A minha faixinha tem que ficar menor, 1 centímetro menor de cada lado aqui dessa primeira peça minha, tá? Tem que ficar menos 1 centímetro aqui e menos 1 centímetro aqui. E como que a gente vai fazer agora para começar a montar? Vamos pegar aqui a primeira parte, nosso babadinho, e aquela peça que a gente fez, aquele cantinho, tá? Muita atenção, se o seu tecido tiver lado, aqui o teu desenho, como o meu não tem, qualquer direção aqui que eu usar, dá certinho. Então, o que que a gente faz aqui, ó? Vou posicionar em um dos meus cantos essa peça que a gente fez. Posiciono certinho aqui embaixo, alinhando aqui as duas laterais. E vou passar uma costurinha de segurança aqui, somente para fixar esse cantinho aqui nessa peça minha. Vamos lá. Pronto, fiz uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, só pra fixar aqui. Vou pegar o meu babado e o que que eu vou fazer? O direito aqui do meu babado, eu vou colocar pra baixo, voltada aqui, ó, direito da faixa com o direito aqui do meu tecido. Bem nessa beiradinha de baixo, da onde a gente costurou aqui o nosso cantinho, ó, assim, ó. Lembrando que eu deixei aqui a minha faixinha 1 centímetro menor, então ela tem que ficar aqui posicionada 1 centímetro para dentro. E vem alfinetando. Pronta a peça alfinetada, 1 centímetro para dentro aqui e 1 centímetro para dentro aqui, tá? Recordando aqui como ficou minha peça principal,
No cantinho de cá, aquela peça que a gente costurou vai ser aqui o nosso bolsinho, tá? E o babadinho costurado da borda o babadinho alfinetado da bordinha de baixo pra dentro, colocando aqui, ó, direito da faixinha com o direito do meu tecido. Alfineto bem. E aí eu vou passar na máquina agora outra costurinha de segurança, que é pra fixar aqui, uma costurinha de segurança pra fixar aqui o meu babadinho aqui na minha peça. Pronto, gente, passei aqui a minha costurinha de segurança, meu babadinho tá preso, que depois a gente vai virar ele pro lado de cá. Por enquanto, ele vai ficar assim. O que a gente faz? Nessa pontinha aqui, ó, porque nós vamos colocar agora o nosso forrinho. Essa pontinha, dobra ela bem pra cá, ó, pra não ter perigo da gente prender na hora que for passar a costura em toda a volta do forro. Então, prende, dobra ele bem aqui, pra ele não ficar pra cá, tá? E faz a mesma coisa do lado de cá, dobra ele pra dentro, ó. E deixa ele bem pra cá. Esse 1 centímetro que a gente deixou aqui de cada lado, vai ser porque agora a gente vai colocar o nosso forrinho. Aí nós vamos pegar aquele outro tecido que eu falei no começo da aula, né? Que é a mesma medida que a gente cortou aqui, que fez esse com a manta, que é os 23 centímetros de altura por 39 aqui de comprimento. E a gente vai colocar agora esse tecidinho direito com direito em cima desse. Vamos alinhar bem. Vamos alfinetar toda a volta. Alfinetei toda a volta. Meu babado tá aqui na parte de baixo. A gente vai escolher um dos lados para deixar uma abertura por onde vamos desvirar. Vamos pegar a caneta fantasminha, você escolhe o lado que você quer deixar para fazer o desvire da peça depois. E faz uma marcação com a caneta fantasminha, deixando aqui, ó, um espaço que dê depois para você passar as mãos para ajudar a desvirar. Então, essa parte aqui a gente vai deixar sem costurar. Vamos começar com retrocesso aqui. Costurar toda a volta até chegar aqui. E retrocesso aqui também. Costurei. Agora eu tiro todos os alfinetes. Pego a minha tesoura e corto esses excessos de tecido aqui dos cantinhos, sem cortar minha costura. Faço isso nos 4 cantos. E vou dar uma refilada também nesse restante de tecido que tem aqui. E aí é só desvirar a peça.
Pronto, aqui eu desvirei a massa assim mesmo, a gente vai lá no ferro agora passar, tá? A parte de trás por enquanto tá assim. E aqui é onde a gente deixou a abertura, que nós vamos lá na tábua de passar também. Vamos dobrar aqui pra dentro e dobrar também aqui, alinhando pra ficar bem certinho, tá? Com a ajuda do ferro fica melhor. E aí, nessa abertura, o que que a gente faz? Ou a gente coloca, passa cola pano, ou faz pontinhos invisíveis, tá? Eu vou lá no ferro ajeitar e já volto aqui pra mostrar. Pronto, fui lá no ferro, tá? Ajeitei bem, passei na frente, passei atrás, fechei aqui a minha abertura, coloquei aqui uma etiquetinha opcional, caso você não tiver. E o que que a gente faz agora? Vamos passar uma costura em toda a volta aqui da nossa toalhinha de chá. Uma costurinha de um pezinho de máquina, ou caso você quiser fazer na beiradinha, fica aí do teu gosto e vamos finalizar a peça. É isso, peça finalizada, costurinha feita toda a volta. Espero que tenha gostado